Olá pessoal, a paz de Cristo a todos. Hoje neste vídeo eu senti de tecer os comentários voltado para aquelas pessoas que perderam um ente querido, que talvez estejam neste momento assistindo e talvez estejam tristes, abatidos com a perda de um ente querido, né? Então, a palavra de Deus, ela tem conforto, tem consolação e tem esperança para estas pessoas. E eu quero aqui que você que está me assistindo, você que é mãe ou que é pai, que talvez você tenha perdido aí um filho, talvez ainda pequeno, talvez aquela criança que nem chegou a nascer, e você já sonhava em ver esta criança, brincando, andando, enfim, tinha assim os seus projetos para ela. E de repente você se sente frustrado com a perda dessa pessoa, desta criança. Então eu gostaria que você, mãe ou pai, que se encontra nesta situação, eu peço que você assista este vídeo até o final. Tenha paciência, porque no final deste vídeo ele tem uma parte dedicada totalmente a você, da mais alta importância, que você pode conferir aí mais no final deste vídeo. Que mais no começo nós vamos falar de uma maneira geral, né? E eu acho que para a gente falar desse assunto, nada melhor do que as Escrituras Sagradas. E vamos começar aqui pelo livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, e vamos até o versículo 18. Me acompanhe aqui na leitura que diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Eu conversei com uma pessoa um dia desses a respeito de pessoas que já partiram, das cicatrizes que ficam, aquele vazio, né? E então essa pessoa me falou assim: olha, o mais triste é a gente saber que nunca mais vai ver essa pessoa, aquela pessoa que faleceu, né? Foi, acabou, nunca mais a gente vai ver, fica aquela tristeza. Pois olha, a palavra de Deus diz o contrário. Nós vemos aqui que o conselho do apóstolo Paulo, né, não quer que nós sejamos ignorantes, nós os cristãos, sejamos ignorantes a respeito dos que dormem. Ou seja, ele quer que nós procuremos nas Sagradas Escrituras o conforto devido para essa hora difícil, porque vamos encontrar, com certeza. Se não procuramos, vamos ficar dominados pela tristeza, pela saudade, né? Mas veja que maravilha aqui, quando está escrito ali que Jesus morreu e ressuscitou, e que Deus vai trazer aqueles que morreram em Cristo, vai trazer ele junto com o Senhor Jesus na sua volta. É certo que Jesus vai voltar um dia a esta terra, em duas ocasiões.
Numa ocasião, a Bíblia nos afirma que ele vai voltar com o seu povo. Que a primeira parte ele vai vir até as nuvens para buscar o seu povo. Vai arrebatar o seu povo, tanto os que estiverem vivos no momento, como aqueles que estiverem nos túmulos. Eles vão ser ressuscitados e vão subir ao encontro do Senhor nos ares. Então, olha que esperança maravilhosa para aquelas pessoas, talvez como você que está assistindo, que perdeu um ente querido e de repente perdeu a esperança de rever esta pessoa. Mas olha, a palavra de Deus diz que eles vão ressuscitar e que eles vão estar juntos no arrebatamento ali com Cristo. Então nós temos esperança que vamos poder ver os nossos entes queridos. Que maravilha! Você observa que em um velório de uma família cristã, não há quase choro, não há tanta tristeza, e pelo contrário, há cantos, né? Pessoas cantando hinos, louvores, pregando a palavra de Deus. É totalmente diferente, porque há uma alegria, a gente sabendo que aquela pessoa que está partindo, se ele foi com Cristo, e nós, na ressurreição, também estivermos com Cristo, então vai ser possível a gente estar junto novamente. E daí a morte não vai prevalecer mais. A palavra de Deus diz, Apocalipse, que lá não haverá choro, nem pranto, nem dor, nem morte. Que as coisas velhas ficaram para trás. Tudo se faz novo. Deus faz tudo novo. E daí vai ser vida eterna. Então, aqui nesta terra, nós estamos com os nossos queridos por alguns momentos, por algum tempo, e depois nós separamos pela morte. Mas aqueles que dormem em Cristo vão estar unidos novamente, louvando a Deus lá na glória. Olha que a morte não é uma coisa para entristecer, pelo contrário, é algo para nos alegrarmos. Mas é preciso ter conhecimento das promessas de Deus para que assim haja essa certeza e essa esperança em todos nós. Eu fico maravilhado. Quando a minha mãe partiu com o Senhor, eu ainda não estava alicerçado na palavra de Deus. Mas o Senhor, pelo seu Espírito, já havia me preparado alguns dias antes. Então, quando ela chegou, quando ela faleceu nos meus braços, no hospital. O meu pai, quando ele faleceu também, foi tão rápido, ele estava dormindo, foi a notícia no outro dia. Mas eu já estava preparado, já estava sabendo. Eu tenho essa esperança, porque eles partiram com o Senhor. Já haviam aceitado Jesus, meu pai, aos 84 anos, se batizou. O batismo, verdadeiro batismo por imersão, todo o corpo na água, né? Não o batismo lá com o canequinho na cabeça da criança, que não sabe nem o que é pecado para ser batizado com o batismo de arrependimento, né? Então a gente tem essa esperança, e a esperança é para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja bem, é para os que estão em Cristo Jesus. Diz que Jesus vai voltar até as nuvens e vai atrair os dele com ele. Nós outros não. Nós vimos ali no estudo passado, vídeo passado, do dia de finados, nós estudamos mais a respeito da ressurreição, né? Que é a primeira ressurreição na volta do Senhor Jesus. E depois a outra, a segunda ressurreição, é só 1000 anos depois. Que vai ser a ressurreição daqueles que não partiram com Cristo. Ali haverá muita tristeza, porque muitos, a maior parte, vão ser lançados no lago de fogo, onde ali o sofrimento é eterno.
quando é chamado segunda morte, porque é a separação definitiva de Deus, onde não há mais oportunidade. Então é uma separação eterna. Então é muito triste para aquelas pessoas, né? E no versículo 18, o apóstolo nos dá o conselho assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, estas palavras a respeito da ressurreição, a respeito desta esperança de vermos os nossos entes queridos de volta, é maravilhosa. É algo que não vai nos deixar mergulhados na tristeza. Mas aqueles que partiram com o Senhor, nós sabemos que eles estão em um lugar de descanso, aguardando a ressurreição, enquanto nós estamos aqui, ainda em perigo de se desviar. Né? Veja como a morte é uma coisa que, para o cristão, é algo bom, não é ruim. Porque o apóstolo Paulo ele diz assim: eu me acho em aperto, porque por um lado eu queria partir e estar com Cristo, que é muito melhor. E por outro lado, eu quero permanecer aqui, porque eu sou útil para as pessoas. Quer dizer, o apóstolo Paulo, enquanto ele estava aqui, ele era dedicado ao trabalho do Senhor, ele era dedicado a pregar o Evangelho para a salvação das pessoas. Então, ele não queria partir para estar com o Senhor enquanto ele pudesse estar exercendo o ministério dele aqui, até o último instante. Ao passo que ele sabia que estar com o Senhor é muito melhor do que estar aqui. Então, que maravilha, né? Que coisa mais bonita isso aqui. E então, para você que um ente querido partiu, se você aceitou, você se batizou, se você é um cristão, e esta pessoa que partiu também é uma pessoa que creu na pregação do Evangelho, uma pessoa que partiu com Cristo, não há por que se entristecer. É lamentável que pessoas que partiram, que rejeitaram a Cristo, pessoas que deixaram para depois essa parte mais importante da nossa vida. O lamentável é isso, que nem hoje pessoas, traficantes aí estão morrendo, né, pessoas viciadas estão morrendo, e sem a oportunidade de partir com Cristo. Isso é lamentável. Mas aqueles que pensam por oportunidade não devem de perder. Você mesmo que está assistindo, se você não aceitou ainda a Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, faça isso agora. Ainda você está. Abra o teu coração para Deus. Diga que você quer que o Senhor Jesus Cristo seja Senhor da tua vida, que seja Salvador único, que seja o único na tua vida como Salvador e Senhor. Não divida a honra que pertence unicamente a Ele com outros, como santos, como a própria mãe do Senhor Jesus. Ela está aguardando a ressurreição. Claro que ela é uma pessoa salva, é uma santa, mas ela não está lá no céu intercedendo por nós como ensina os falsos ensinamentos aí. O único que ressuscitou é Jesus Cristo, porque na palavra nós afirma isso, que Jesus Cristo é a primícia, é o primeiro. E depois diz que em seguida vai ser aqueles que vão ressuscitar na sua vinda, na sua volta. Então não aconteceu a ressurreição nenhuma ainda. Para que pessoas, para que alguém esteja lá no céu intercedendo junto a Deus por nós. É uma mentira, isso é uma coisa que vem de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Né? Então vamos acreditar na verdade e vamos salvar a nossa vida. Vamos nós salvar desse mundo de mentiras. Certo?
Se você quer fazer isso, faça com as tuas palavras, com a tua sinceridade. Se você acredita, se você tem imagem, escultura, algumas coisas, faça que nem a minha mãe fez. Ela, quando ela compreendeu o Evangelho, quando ela compreendeu a palavra de Deus, ela tinha um monte de imagem, de escultura, que ela se ajoelhava, fazia oração lá. Ela tirou tudo aquilo, fez tudo aquilo em caco, porque não é nada mais que isso, caco, pedaços de barro, né? Então, fazendo isso, a gente está honrando aquele que deu a vida, que derramou seu sangue por nós. E assim sendo, você vai ter assegurado a tua salvação, você permanecendo, né, na doutrina de Cristo, vai ter perseverado até o fim, será salvo. Também aqueles que partiram com Cristo vai ter a oportunidade de vir de volta. Como eu tenho esperança de ver minha mãe, meu pai, meu sobrinho que já partiu, né? Agora você, que é mãe, e você que é pai, que porventura perdeu uma criança, um filho que ainda estava bebê, ainda estava pequenininho, que não sabia nem que era pecado. Você foi batizado, aquele batismo, de despejar água na cabeça de criança, não tem valor nenhum. Então é para você que fala. Mesmo que as crianças não tenham sido batizadas, os ensinamentos eu aprendi no catolicismo que a criança que não é batizada ela é pagã e não tem salvação. Mas eu aprendi com as escrituras que aquele batismo de derramar um pouquinho de água na cabeça não tem valor nenhum. É o batismo de adulto. Eu aprendi as pessoas, por outro lado, que leram a Bíblia, mas não tiveram a compreensão, elas diziam assim, não, Jesus falou que das crianças é o reino dos céus. Elas estão salvos e são inocentes. Espera um pouco, aí vamos examinar as escrituras. Para nós ver, não vamos ficar apenas no que as pessoas falam. Eu não quero que você fique apenas no que eu falo. Eu quero que você examine também as escrituras. Né? Como eu não fiquei no que eu ouvi das pessoas, mas eu fui buscar as verdades ali. E descobri muitas mentiras que foram me aplicadas a mim. Né? Então eu não quero que isso aconteça com você. Busque nas escrituras e você encontra as verdades ali. Sobre criança, é o seguinte, Jesus falou, deixar os pequeninos vir a mim, porque deles é o reino do céu. É bem verdade, Jesus falou isso. Mas a que crianças ele se referia? Ele estava falando ali com o povo da promessa, era com os judeus, e era com aqueles que estavam com ele ali, aqueles que eram trazidos pelos pais nas reuniões ali, e então queriam chegar até Jesus. E Jesus falou, não impeça de vir a mim, porque é deles o reino dos céus. Agora, veja o que diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 14. Preste atenção, mãe, pai, no que diz aqui a responsabilidade de um pai e de uma mãe até na salvação dos filhos. Você quer que teu filho seja salvo? Você quer que teu filho ele ressuscite para a vida eterna? Você não quer o teu filho lá no lago de fogo? Então preste atenção no que não é eu que escrevi, não é eu que falei, mas foi um homem de Deus que o Espírito Santo falava através dele, apóstolo Paulo. Veja, está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Atenção para o que está escrito ali. Porque o marido incrédulo
é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, vossos filhos seriam impuros. Tem outros traduções diz imundos, porém agora são santos. O que este versículo passa para nós? Que uma criança que tem ou o pai ou a mãe crente. Quando eu falo crente, amados, eu não estou falando em pessoa que congrega na igreja tal, da denominação tal. Crente, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que deixou todas as outras crenças para crer naquilo que Jesus ensinou e que os apóstolos ensinaram. Tira tudo o que foi ensinado por homens, tudo que foi inventado numa denominação religiosa, dentro de uma denominação religiosa, deixa tudo de lado e pega o que foi ensinado por Jesus e por os apóstolos. Este é o crente. Então, a criança que tem ou o pai, ou a mãe, ou ambos, fiéis a Deus, crentes em Cristo Jesus, tem a salvação assegurada até que ele possa decidir por si próprio se quer a salvação ou se quer rejeitar a salvação. Está escrito que a salvação é individual, cada um decide por si, conscientemente. Nem Deus não obriga ninguém a se salvar, porque Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz todo dia, renuncie a si mesmo e vem. Então Jesus não obrigou ninguém. E ninguém pode obrigar ninguém. Então, o pai não pode obrigar os filhos não podem obrigar, ninguém pode obrigar ninguém a ser crente. É uma decisão pessoal. E é uma decisão que tem de ser consciente. Então, esta criança que tem ou pai ou mãe, ou ambos, melhor ainda, crente, é uma criança santificada que, através do seu pai ou mãe, crente, é santificado. Então vai ter a salvação assegurada até que possa ter consciência para decidir por si próprio. Eu quero ser um cristão, eu quero me batizar, enfim, que é a salvação. Certo? Esta é uma criança que dele é o reino dos céus. Se esta criança vier a falecer, a ser recolhida durante esse tempo que não tem consciência, então ele vai estar lá no lugar que a Bíblia chama de seio de Abraão, descansando, aguardando a ressurreição para então ressurgir e aí ter a vida eterna, tomar posse da vida eterna. Agora veja bem a responsabilidade. O pai, a mãe que rejeita o que o Evangelho ensina, prefere seguir tradição dos pais, prefere seguir conselho do padre, do pastor, de não sei quem, sem confirmar com a palavra de Deus, que prefere, eu estou desiludido com os escândalos dos religiosos e etc e tal, e vem com um monte de desculpa para rejeitar Cristo. Essa pessoa, essa daí não adianta ter mais esperança se seu filho partiu. Porque os pais são responsáveis pelos filhos da sua inocência. Os filhos são herança de Deus para os pais. Então, esse pai que ama o filho vai tomar essa decisão. Agora, aquele pai que não tem amor pelo filho, ele vai preferir seguir seus próprios caminhos. Olá, mãe. E não vai se importar com o futuro desta criança. Talvez se diga assim, não, eu me convenci
isso aqui, preciso aceitar Jesus, eu preciso me batizar, eu quero ver esta minha criança de volta após a ressurreição. Mas eu não estou preparado, não tem que preparar. O preparo é Deus que dá. A gente chega, a gente vai para Jesus com uma única coisa, a nossa decisão, o nosso coração voltado para Deus e a vontade da salvação. Reconhecer que Jesus pagou pelo nosso pecado e que Ele sofreu o incalculável por amor de nós, por amor do teu filho, por amor de você, por amor de mim também. Então, quando nós temos esta mente, por assim dizer, nada vai nos dividir, não vai ser no minuto seguinte, porque o minuto seguinte muitas pessoas fizeram um plano e acabaram, quando tinham feito aquele plano, naquela hora, aquele momento está dentro de um caixão. E acabou, porque depois que morreu, não tem mais decisão. A nossa decisão é hoje, é agora, enquanto temos o fôlego de vida. Então, como eu falei no início, que eu tinha esta parte especial para a mãe, o pai, que perdeu uma criança, talvez uma criança que nem chegou a nascer, mas que talvez aquela mãe zelosa já estava, talvez lá com o bercinho pronto, com os objetos de uso daquela criança já comprados, ou talvez planejando, preparando tudo aquilo, aguardando, e de repente a morte veio e isso aí foi. E às vezes essa criança talvez não chegou nem a nascer. Então fica ali aquele vazio. Eu quero dizer para você, por experiência própria, como eu já não tenho aqui neste mundo, meu pai e minha mãe, eles me fazem uma falta tremenda. Eles me fazem uma falta tremenda. Espaços que não tem como encher, só mesmo a graça de Deus que enche com a esperança da ressurreição. Então, existe esta laguna, mas esta laguna é preenchida pela esperança da ressurreição. E nós temos de volta, junto conosco, os nossos entes queridos. Bom, terminamos aqui. Eu espero que você tenha entendido esta palavra e que o Espírito Santo ele fala no teu coração. Porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. O Espírito Santo ele não converte a pessoa. A conversão é decisão nossa, pessoal. Agora o Espírito Santo nos mostra o caminho, mostra a nossa situação, que nós estamos em pecado irremediável e que somente através de Cristo Jesus nós podemos ser redimidos do pecado e ter a salvação assegurada. Então que o Espírito Santo ele fala as palavras adequadas aí para você e que você possa tomar a decisão quanto antes. Em especial você mãe, você pai, que o teu filhinho ou filhinha não está aí com você. Agora Deus, que é onisciente, que sabe a tua decisão, qual que é, e você pode saber, no momento em que está no conhecimento dessas coisas, onde está o teu filho neste momento, neste exato momento. Ele está onde a tua decisão o colocou. E Deus sabe que ele está lá. Se a tua decisão é rejeitar Cristo, infelizmente, essa criança está na pior situação para toda a eternidade. Agora, se o teu coração está voltado para você enfrentar o que vier pela frente, o que vir, porque Deus vai estar com você e vai estar te fortalecendo e te dando sucesso, você estiver decidido a enfrentar o que for e abraçar a Cristo, se batizar
o quanto antes, teu filho está lá na ceia de Abraão, descansando, aguardando se encontrar com você na hora. Maravilha, né? Pode ter certeza que é assim, porque não é palavra minha, é o que está escrito, e o que está escrito não falha. Tá bom? Deus te abençoe, você e tua família, que te dê o conforto, que eu tenho certeza que você já está confortável. Você já está com o coração bem mais leve depois destas palavras. Então, Senhor, faça completa a obra e fica aqui o convite para o próximo vídeo, que eu não sei, Deus sabe quando será, qual será o tema, mas a gente está aí, é para fazer a obra de Deus, tá bom? Então, até o próximo vídeo, na paz do Senhor Jesus Cristo.